Nesse vídeo eu quero te explicar definitivamente o que é uma holding. Existe muita confusão, as pessoas entendem errado ou inclusive as informações que existem sobre isso são confusas. Então o meu objetivo aqui é te explicar de uma vez por todas o que é uma holding. O meu nome é Jefferson Reis, eu sou advogado especializado em planejamento patrimonial da família e hoje eu vou tirar definitivamente a tua dúvida sobre o que é uma holding. Para você entender de uma forma bem simples e clara, holding não é uma empresa ou não é várias empresas. Holding é um sistema, anota isso aí. Holding é um sistema que organiza, protege o patrimônio ou as empresas, mas é o sistema. Nós não podemos dizer que holding é uma empresa ou holding é várias empresas, porque isso vai depender da situação concreta. Então, pode ser que uma holding tenha uma empresa ou várias empresas, então vai depender do caso concreto. Então você precisa ter isso bem claro. Holding é um sistema, é uma ideia de planejamento, é uma forma como se organiza o patrimônio, como se controla as empresas. Originalmente, a holding ela foi constituída para controlar empresas. Então seria um CNPJ que tem como objeto controlar uma ou várias empresas. Então, inicialmente, lá no início, quando a holding chegou no Brasil, este era o objetivo. Era uma empresa, era um CNPJ que iria fazer este controle, controlar algumas empresas, e depois disso a ideia foi evoluindo. Hoje nós temos uma estratégia e objetivos muito maiores para a holding. Inclusive, nós temos mais que um tipo de holding. Nós temos a holding meramente empresarial, com o objetivo de controlar empresas. E a outra holding, que é a holding patrimonial, que vai controlar, administrar patrimônio. E hoje, esse conceito e as estratégias da holding evoluíram bastante, os profissionais estão mais capacitados e as pessoas também começaram a entender que existe essa forma de poder administrar o patrimônio, mas sobretudo, que é talvez o objetivo assim que a população brasileira mais tem focado na questão das holdings, é evitar o processo de inventário. Se você nunca ouviu falar nisso, que a holding tem esse poder de evitar um processo de inventário, então presta muita atenção nisso. Quando você tem uma holding e você constitui ela, tá? Mas isso tem que estar bem claro, ela precisa ter cláusulas de sucessão para evitar o processo de inventário. Isso aqui é uma construção jurídica, é uma maneira de colocar lá essa estratégia que tem que ser muito bem feita, porque senão não vai funcionar. Então a holding ela tem esse objetivo hoje aqui, porque as pessoas estão focando muito nisso, evitar um processo de inventário. E aí vem toda aquela situação do processo que a gente procura evitar, os altos custos do inventário, as situações familiares que fazem com que este procedimento na justiça ou fora dele seja muito burocrático e também problemático para as famílias, né? Então, essa estratégia de evitar o inventário dentro de uma holding é muito eficiente e as famílias têm utilizado isso bastante. Então, é bem provável que vocês tenham ouvido falar na holding por causa disso, que ela evita o inventário. Mas existem outros objetivos que trazem muita eficiência e que a holding seja muito boa. Uma estratégia tributária que também, para quem tem empresas, enfim, uma forma de você também economizar impostos dentro do próprio inventário, porque o imposto vai ter uma economia muito grande, e uma forma também de fazer um planejamento patrimonial nas questões de família, onde o patriarca, a matriarca querem já direcionar o patrimônio para os seus filhos, ou até se não tiverem herdeiros, é possível que dentro da holding estabeleça já a definição de como este patrimônio vai ficar distribuído, quem vai ficar com o quê, quem vai mandar no quê. Mas uma coisa muito importante que nós temos que também assim clarear para você entender o que é holding, é que este sistema ele não é aplicável só lá para os milionários, para as grandes fortunas, grandes instituições bancárias, não. Hoje a realidade é bem diferente. No escritório a gente tem feito holdings para famílias que têm pouco patrimônio, uma casa, um apartamento, uma propriedade rural. Isso mudou muito, né? Porque as pessoas agora estão conhecendo a holding
e estão entendendo que a holding não é só para os milionários, é acessível para qualquer pessoa, porque não existe motivo para que a classe média ou uma pessoa que tem menos patrimônio não possa se utilizar da holding. A lei não limita isso. Então, está acessível a qualquer pessoa. Você pode fazer a sua holding. É uma estratégia que está à disposição de qualquer um. Basta que a pessoa tenha iniciativa e entenda que este sistema pode lhe ajudar. Então, até para as pessoas que não têm patrimônio, já é interessante, se ela tem um objetivo no futuro de constituir, comprar e começar a fazer uma vida patrimonial, a holding serve perfeitamente para isso. E no futuro, no momento que a pessoa vai adquirindo propriedades e tudo, ela vai entendendo que o ideal é nunca ter nada no nome da pessoa física, e sim na pessoa jurídica. Nós dizemos aqui que a pessoa jurídica ela não morre nunca, enquanto a pessoa física um dia não vai mais estar aqui. Isso vai causar grandes problemas para a família ou até para a empresa que ela é sócia. E nós temos também duas situações bem distintas, como eu falei no início, aquela holding empresarial e aquela holding patrimonial. No âmbito da empresa, toda vez que o empresário ele constitui uma holding, essa holding ela vai controlar a empresa dele. E mesmo que um sócio venha a falecer, a família não precisa fazer o inventário. A empresa não vai ter nenhum tipo de problema porque ele tem uma holding. Então a holding é uma estratégia de solucionar esse tipo de problema. Ela não vai deixar com que a empresa tenha problemas no eventual falecimento de um sócio e venha até, inclusive, a fechar as portas por causa de um falecimento de um sócio. Na questão patrimonial, muitas vezes a família tem uma certa organização ou até desorganização patrimonial e a holding vai fazer com que tudo isso fique totalmente ajustado para o dia que o dono deste patrimônio vier a falecer. E sim, não vai ter que fazer inventário, não tem que fazer nada. Isso tudo vai estar organizado dentro deste sistema. Então, fazendo um resumo final, holding é um sistema que controla, administra, protege o patrimônio, seja da empresa, seja da pessoa física que vai entrar para dentro do sistema. Vai administrar, controlar, vai evitar o inventário, vai proteger o patrimônio, inclusive de processos judiciais, de penhoras, etc. A holding tem uma série de estratégias dentro do sistema, evita que o patrimônio se comunique com o regime de bens do seu filho, da sua filha. Por exemplo, se não quer que esse patrimônio se comunique com o genro, com a nora, você pode fazer isso dentro da holding. A impenhorabilidade, para que uma ação judicial não recaia sobre esses bens, e no caso da holding vai ficar protegido. Enfim, poderia aqui falar uma série de benefícios que a holding traz. Mas o mais importante do que saber todos esses benefícios é entender de maneira simples o que é holding. E agora eu tenho certeza que você já entendeu bem mais claramente o que é essa tal de holding que tanto se fala hoje no Brasil e que todo mundo pode ter. Não apenas os milionários, os bilionários, mas você também. Eu quero te fazer um alerta muito importante. Tem pessoas que pensam que abrir uma empresa, colocar o patrimônio lá dentro, isso é uma holding ou dá alguma segurança. Isso não dá nada, não dá segurança nenhuma. Holding é muito diferente, tem que ter a estratégia montada para que não tenha inventário, para que tenha proteção. Abrir uma empresa e ir lá e integralizar com cotas de outra empresa, sem planejamento, sem o desenho estratégico, não é holding. Então um alerta bem importante, fique muito atento. Se quiser saber mais sobre a holding, sobre os seus benefícios, o que ela pode trazer para sua família, para sua empresa, me siga nas redes sociais, você vai estar sempre recebendo informações então sobre holding familiar. Um grande abraço e até a próxima.